deixa eu perguntar pra vocês uma coisa interessante. Vocês curtem literatura, claro, né? Óbvio, né? Sim. Até porque tanto o cinema como o teatro, todos eles vêm, é claro, da maravilhosa e incrível, sempre ela, literatura, né? E hoje, como a gente vai conversar um pouco sobre isso, viagens no tempo, qual que é a primeira referência que vocês têm logo de cabeça, assim? O que pinta, assim? Primeirão, assim, da literatura, o que faz a recordação? Logo de cara. Nossa. De cabeça não pinta. Pra mim, vem logo na cabeça quem? O H.G. Wells, né? Que deve ser H.G. Wells, um negócio assim, só que eu chamo de H.G. Wells. Né? Porque ele tem a maravilhosa Máquina do Tempo, né? Que é um livro famosíssimo, incrível. Tem clássico, um filme clássico maravilhoso também, que eu já assisti e reassisti muitas vezes, ele não envelhece. E uma coisa interessante, né? Porque esse filme, A Máquina do Tempo, ele é um filme que também teve uma refilmagem, né? Tem esse clássico e tem um filme também com o Guy Pearce. Guy Pearce, né? Ele mesmo, isso, aham. Então, o Guy Pearce, ele gravou um filme que tem uma vibe mais romântica, né? Ele fica tentando... como é que eu posso dizer assim, sem ser um spoiler? Ele fica tentando fazer com que o que acontece à amada dele não aconteça. E ele vai e volta. E é um filme assim, apesar de que, claro, se você coloca ao lado do clássico, né, da Máquina do Tempo, é um filme que eu acho até muito inferior, né? Como talvez o sci-fi, essa espécie de ficção especulativa, onde você vai ficar pensando em universos diferentes, a humanidade se transformando, piorando ou renascendo, né? E teve tanta gente que na literatura já trouxe essa espécie de coisa legal. Por exemplo, né, não tem nada a ver com a nossa temática, eu vou explicá-la. Melhor, por exemplo, tem o Ray Bradbury, né, com seu famoso The Sound of Thunder, né, que é um filme que ele traz aquela teoria famosa, conhecida como o efeito borboleta. Você já deve ter escutado dessa teoria, né, não é verdade? Já, o bater das asas de uma borboleta pode ocasionar um tufão em outro lugar do mundo, né? Então, muita gente já trouxe essa espécie de conversa, essa espécie de literatura, né, que foi para o cinema, óbvio, né? Sobre a viagem no tempo, muita gente, Douglas Adams, maravilhoso, né? O Douglas Adams uma das melhores mentes, né? Que existiram. É verdade, ele fez o Restaurante no Fim do Universo, né? E tal, né? Que não é só no espaço que a história acontece, também acontece dentro do tempo, né? Então é muito interessante toda essa espécie de assunto. Eu lembrei de Angélica, de um livro que, assim, também não tem muito a ver com nossa temática, mas foi a primeira coisa com viagem no tempo que eu li, que tem no meio, vamos dizer assim. Que foi Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban. Sim, excelente. Uma referência maravilhosa, porque eu sou fãzoca de Harry Potter. Quem me conhece, eu sou daquelas. Aquelas velhas loucas que tá esperando a cartinha de Hogwarts. Até hoje sou eu. Tô esperando até hoje. Eu fico no Facebook falando assim, e aí a minha cartinha de Hogwarts que não chega, até hoje tô esperando, né? Mas é uma maravilhosa referência, sim, né? Tem aquele instrumento, né? Aquele... O vira-tempo. O vira-tempo, isso que a Hermione usa. Eu adoro, gente. Eu não sei nem o que dizer. Eu amo muito Harry Potter. Mas a gente trata lá, pra quem não conhece, a gente fala inclusive da literatura de quem? A gente fala, claro, as meninas falam sobre os livros, nós vamos falar sobre as séries, mas a gente vai falar da Ana Gabaldon, a gente já fala dela lá no Sassenachs, né? Que é um blog que a gente já tá trabalhando faz algum tempo. Então ela também tá no panteão dos escritores que falam de viagens no tempo. O livro dela é um livro sobre sci-fi, também, não é verdade? É muito interessante quando a gente para pensar, né? Tu tá falando bastante, né, das referências que vocês têm de literatura, né? A gente agora tá falando de Outlander, também literatura e televisão. Eu tava vendo, quando eu comecei a ver esses filmes e rever para o podcast, eu vi que varia muito a classificação do gênero desse tipo de história, né? Então eu já vi muito fantasia ou ficção científica. O que vocês acham? Vocês acham que é um pouco dos dois, ou que é só ficção científica, ou só fantasia? Eu vi que variou muito, assim, dependendo do local que eu fui consultar, o gênero mudava. Eu não sei se isso acontece com Viagem no Tempo bastante, ou se é um questionamento válido. Então, eu não sei. O que vocês acham? Isso é muito interessante, eu acho, porque tudo que mexe com viagem no tempo vai mexer com física, né?
com isso, então deveria ser ficção científica, mas tipo Outlander, é meio estranho, né? Você falar que é ficção científica, porque você só vê a parte mais fantasiosa, romântica da coisa, né? É verdade. Não, e até Game of Thrones, né? Como tem aquele personagem, o Bran, que ele é o corvo de 3 olhos, ele também viaja no tempo, não é verdade? Ele tem visões, ele é capaz de estar presente. Então eu acho que as coisas meio que são borradas, né? Mas eu acho que as viagens no tempo, elas estão mais, penso eu, indo pro lado do sci-fi, né? Porque você vai ter que ter coerência, tem a questão de paradoxos temporais, como tu chegou a mencionar. Então é legal isso daí. A gente resolveu hoje fazer aqui um apanhado. Olha só, como o Outlander tá para estrear, a gente vai fazer um apanhado de filmes que trazem uma temática Outlander da coisa, romântica e que tenha viagens no tempo, não é verdade? Então a gente vai fazer isso e você vai escutar depois da vinheta. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E, por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. Olá, ouvinte, eu sou a Angélica e como você viu, nós estamos aqui gravando mais um MasmorraCast. Hoje, como você percebeu nessa introdução, falaremos sobre viagens no tempo, filmes que tratam dessa temática e trazem o elemento romance, o elemento affair, né? Por que não? E para isso eu trouxe aqui a minha amiga Liv, que é colaboradora no Masmorra, e também no nosso blog lá, o Sassenarks Brasil Podcast. Tudo bem, Liv? Oi, Angélica, tudo ótimo? Muito feliz de estar aqui com vocês duas. O prazer é todo nosso, minha amiga. Pô, estamos muito contentes, né, Clarissa? Sim, muito bem-vinda. E já apresentando a minha amiga Clarissa Maris, que é a minha parça lá no Sassenarks Brasil Podcast. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, pessoal. Tudo bem, Liv? Tudo bem, Angélica? Obrigada por mais esse convite e é um prazer estar aqui. Maravilhoso, gente. Então nós vamos fazer aqui algumas recomendações, né? Finais de semana estão sempre por aí, o podcast não tem data, não tem prazo. Você pode escutar a qualquer momento e acessar os filmes. Nós selecionamos alguns filmes que nós achamos interessantes. Vamos explicar por quê eles valem a pena ser recomendados. Vamos tentar não dar spoilers para vocês, contar um apanhado geral da história, sim, para você poder acessar, comentar conosco e, claro, obviamente, você acessar o nosso trabalho lá no Sassenarks Brasil Podcast também, porque a sua host gosta de muita coisa, cinema alternativo, mas gosta de boas histórias, boas séries, e a gente está trabalhando agora também com a série Outlander, tá? Então não deixe de acessar. Vamos lá então, gente? Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back? Oh no! Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. Any first thoughts? It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. Então eu vou aqui fazer uma recomendação de um filme muito, muito gracioso. Eu acho que ele fez muito sucesso na época, pelo menos todos os meus amigos
se amarraram demais, gente, no filme. Falaram assim, nossa, que filme maravilhoso. Saiu com um título meio assim, até muito simples no Brasil. Talvez as pessoas tenham deixado passar batido, ou não. Deixando então a recomendação do filme Questão de Tempo. É About Time, né? Um filme de 2013. E é do diretor Richard Curtis. Domhnall Gleeson. Eu sou apaixonada por ele, tu não tem noção, entendeu? Esse ator é um ator fetiche, é um dos, né? Que eu tenho panteão dos fetiches. Ele é filho do Brendan Gleeson, né? Que também é um ótimo ator. Ele é filho do Brendan Gleeson. Ele é um cara que ele é um camaleão, né? Esse ator é maravilhoso. Ele é um cara que ele tipo se transforma. Ele tá no filme do Inharrito, lá do Leonardo DiCaprio. Entendeu? Ele é um cara. Verdade. Ele tá naquele filme lá que ele Ex Machina, né? Não é Ex Machina, eu acho. Exatamente esse mesmo. Ex Machina, ele também. Não, eu acho que ele é um camaleão. É claro que o filme também tem uma excelente atuação da Rachel McAdams, né? Que ela tá maravilhosa. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas a Rachel McAdams, ela tá em vários filmes da lista aqui. Que ela gosta de namorar pessoas que viajam no tempo, né? Pois é, não, ela tá. Eu reparei isso. Ela também. tá até num filme que eu não vou nem mencionar, que é aquele filme lá, A Mulher, que é baseado num livro também. Que é A Mulher do Viajante do Tempo, né? Que o cara, tipo, tem uma doença que ele apaga e tal, e viaja no tempo, e ela vive sozinha e tal. Eu até coloquei aqui pra mencionar, só mencionar mesmo, porque é interessante, né? Como eles tratam nesse filme como se fosse uma doença mesmo, né? Isso exatamente, sim. Então, mas a sinopse do filme, pra quem tiver curiosidade e nunca acessou, então, esse personagem que é o Tim, que é interpretado pelo Domhnall Gleeson, ele recebe a notícia do pai de que ele e todos os homens da sua família têm uma habilidade especial. Eles conseguem viajar no tempo. Mas eles só conseguem viajar para um passado que eles já viveram e não para um futuro ou para uma época anterior ao seu nascimento. E as coisas podem interferir, os nascimentos podem interferir, né, nos acontecimentos. Então ele fica meio cético, mas ele acaba descobrindo, ele acaba tentando, ele entra no armário, é até uma situação muito engraçada, né? Ele entra no armário para poder fazer essa viagem no tempo e ele começa a usar esse dom para ele conseguir uma namorada, gente. Alguém tá querendo convencer a gente que o Domhnall Gleeson não consegue uma namorada fácil, né? Mas deixa pra lá, né? Mas de qualquer maneira, depois de uma tentativa frustrada, né, com uma amiga da irmã dele, ele resolve se mudar para Londres, tentar a sorte novamente. Lá ele vai conhecer a Mary, né? Por quem ele vai se apaixonar. E a Mary é interpretada pela Rachel McAdams. E ele acaba, até tem umas situações muito divertidas no filme, que ele fica tentando refazer a primeira vez que eles fazem amor, cara. É muito engraçado isso. Quando ela fala que tá médio, mais ou menos, aí ele vai voltando o tempo. Vocês gostam desse daí? Ah, eu gosto demais. E falando nisso, quem faz a amiga dele, né? A amiga da irmã dele é a Margot Robbie, né? Que agora tá conhecida por ser a Arlequina, né? Linda, maravilhosa. É uma atriz muito competente, viu? Gosto muito da Margot. Muito boa atriz. Ela muito até aparece naquele filme lá onde se fala de uma parada meio de ações e tal, que é um filme super complicado, que eu lembro que eu assisti. Ela aparece dando uma explicação do que são as tais a grande ações. Aposta. Isso, acho que é a grande aposta mesmo, viu? Mas é um filme muito gostoso, assim, um filme em inglês, com atores, assim, muito engajados, né? Eu gosto, inclusive, da simplicidade que o filme tem. Tem uma cara de filme, tipo Simplesmente Amor, né? Ele tem essa vibe, né? Sim, é um filme do mesmo diretor, né? Tem até o Bill Knight, mesmo né? diretor. Ah, é verdade. Tem o Bill Knight, que, aliás, o Bill Knight, em qualquer filme, ele chama uma atenção absurda. Ah, ele é tão amorzinho, né? Ele é demais, ele é um velho muito maravilhoso. É até crueldade chamá-lo de velho, mas ele é um velho sexy, eu acho, assim, um velho... Ele né? é verdade. É verdade. Ele tem um querem-quem-quem. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a ligação dele com a família mesmo toda, Sim. sabe? Eu gosto de filmes com essa temática, assim, de família, sabe? Que quando é retratado de forma positiva, eu gosto bastante. E a ligação dele com a irmã é tão bonita, assim, com o pai. Nossa, eu chorei tanto. Eu também, nossa, cheguei nesse filme. Engraçado que esse filme muito. É daqueles que você começa assistindo de uma maneira muito descompromissada, né? Você não sabe o que vai vir, né? Então tu tá se divertindo, parece uma típica comédia inglesa, né? E tal, então tu fala, que legalzinho. Só que o filme vai te emocionando, até ele ter que tomar decisões em relação a essas viagens no tempo.
Não vou dar mais spoiler pra vocês. O desfecho, eu já tava mergulhada em lágrimas aqui em casa. Eu tava muito emocionada. Eu também. Sim. Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com o filme, porque eu achei que fosse realmente uma comédia romântica, assim. Eu não sou muito fã de comédia romântica, né? Só que aí, nossa, eu quebrei... Não sou muito fã. Mas aí eu quebrei a cara, que eu fui num filme tão bonito. É que o filme foi divulgado como uma comédia romântica, né? Ele foi vendido, melhor dizendo, como uma comédia romântica. Então, à primeira vista, se tu vê só o trailer ou se tu olha o pôster, parece uma comédia romântica. O trailer dele tem a dinâmica, assim, da comédia romântica. Você não imagina que ele vá trazer um certo drama e tal, né? De qualquer maneira, é um excelente filme para você curtir, relaxar, né? Eu sei que as pessoas têm uma certa tendência, até legal, eu gostei muito de trazer esse tema, a ficar relativizando obras que tratem romance. Para essas pessoas, eu posso apenas dizer que elas deveriam assistir aquele filme Aurora, que é um filme mudo, lindo, que é uma das histórias mais românticas que eu já vi, e é um filme que você termina com o coração partido, em lágrimas também. Então, as pessoas têm mania de relativizar romance e falar que romance é uma coisa mais feminina e tal, sendo que não, né? Grandes histórias, elas podem se basear em romances e não tem problema gostar, gente, não dói. Relaxa e curte, né? Bom, é isso, eu acho um excelente filme, viu? Você tem alguma consideração a mais sobre ele? Não. Mas só pra falar que realmente ele é muito mais que romance, né? Ele tem um romance, claro, mas ele é muito mais que isso. Ele é sobre a família, ele é sobre a vida mesmo, né? O cotidiano. Apreciar os detalhezinhos, né? De cada dia. Adorei a tua fala agora, porque tem um momento que ele começa justamente a fazer isso. Ele começa a apenas reviver um dia de maneira correta. Ele fala e aquilo foi tão certo. Bonito, né? Sim, muito bom, gente. Não deixem de assistir. Outra coisa legal desse filme, que a gente tava falando dessa coisa de comédia romântica e tal, é que ele quebra um pouco a forma como ele mostra, eu não quero estragar muito também, mas a forma como ele mostra o relacionamento dos dois é muito interessante, é muito realista, mas não é um realismo no sentido de que é muito dramático ou é muito cruel, não é nesse sentido. É no sentido de um relacionamento closer, totalmente né, incrível. Não é closer demais. Não, nada a ver. Mas eu acho que ele é um filme que mostra um relacionamento que você consegue acreditar que possa existir, sabe? Você acredita que aquelas pessoas existem. Aliás, não só eles dois, mas todos os personagens, assim. Personagens muito palpáveis, assim. Então você fica... Não tem como não se identificar. Acho que por isso que todo mundo gosta muito desse filme. Além de tudo que vocês já comentaram, mas né? Eles são muito carismáticos também, né? Nossa. Não, eu gosto muito do jeito que os ingleses têm uma capacidade de rir de si mesmos, sabe? Isso é muito interessante. A gente vê muito isso com aquele ator Hugh Grant, né? São umas histórias que eles estão rindo de si mesmo. E é uma coisa divertida, né? Eu não tá dentro da temática, mas eu adoro Simplesmente Amor. E mesmo tendo algumas ressalvas e tal, que hoje em dia eu vejo algumas coisinhas negativas no filme, né? Que são insensadas, né? Mas eu gosto muito de Simplesmente Amor, um lugar chamado Notting Hill. Então eu adoro uma boa comédia romântica também. Eu não tenho nenhum problema não, eu simplesmente amo. Muito bom. Eu adoro também. Eu adoro o Richard Curtis. Ele é o diretor de todos esses filmes, né? Uhum. E eu acho que ele... Claro que os filmes têm problemas, assim como tu falou, mas quais filmes não tem, né? Enfim. Mas eu acho que ele tem uma forma muito bonita de mostrar os relacionamentos. Ele não tem medo de fazer esses filmes, sabe? Ainda bem que ele existe, assim, nesse sentido, sabe? Que são filmes tão lindos, assim. Então eu sou muito fã também, eu gosto bastante dele. Vamos lá então, vamos lá, Liv. O que você tem pra recomendar pra gente? O que você quer falar pro ouvinte pra ele assistir, pra ele curtir uma boa história sobre viagem no tempo e amor? Qual que você vai falar? Meia-Noite em Paris. I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. What are you doing here? Dad's here on business, and we just decided to freeload along. Oh. That's great. We can spend some time together. I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... What?
apaixonei por esse filme, sério. Bom, o filme é sobre o Gil, que eles falam Gil, né? Eu falava Gil, mas é Gil. Que também. É o Owen Wilson. Se ele fosse brasileiro, ele seria Gil. Ele é o nariz torto mais sexy, né, de Hollywood. Fala sério, né? Aliás, um parênteses desse filme, rapidinho, eu juro. O Tom Hiddleston também tá nesse filme, né? E tem um vídeo na internet, a gente pode até deixar linkado pra quem quiser ver, do Tom Hiddleston imitando o Owen Wilson. Muito engraçado sobre esse filme. É muito engraçado. Imagina, ele é super carismático, adoro. Sim, legal. Mas diga, Liv. Continua, Liv. Bom, o filme é do Woody Allen, né? Que, enfim, tem seus problemas, mas... tem seus problemas na vida pessoal, mas enfim, aqui a gente vai focar no filme. E ele conta a história do Gil, que vai pra Paris, não é a primeira vez que ele vai pra Paris, e ele é simplesmente apaixonado pela cidade. Ele fica... No começo do filme já mostra vários, né, momentos de... várias cenas com Paris, e eu fiquei apaixonada também. Nunca fui lá, mas acabei ficando apaixonada. E ele vai lá com a noiva dele, que também é Rachel McAdams. Olha ela aí de novo. Ele tá muito tentando escrever um livro. Ele é roteirista de cinema, na verdade. Só que ele tá cansado de ser roteirista. Ele não aguenta mais os filmes que ele escreve. Ele não se sente mais conectado a essas histórias. Então ele tá tentando escrever um romance que é mais pessoal, mais próximo dele. E então, aí ele decide sair. A noiva dele, a Rachel McAdams, fala: eu vou dançar, vamos dançar uma hora lá com o como é que é o nome dele agora? O Michael Sheen, não é? Que tá lá no filme também, acho que é. E ele é um colega dela lá, que chama eles pra saírem, e eles falam, aí o Owen Wilson fala: não, eu prefiro andar por Paris. Ele fala: ok. Aí ele vai andar por Paris e tal. Eu também gostaria de ficar andando por Paris. Não, eu gostaria de ficar andando em qualquer lugar à noite que não fosse assaltada. Verdade. E aí, ele já tinha bebido um pouquinho, ele já tá um pouquinho alto, vamos dizer assim. E ele decide sentar nos degraus, assim, e tal, ficar por ali mesmo, porque ele tá um pouco perdido também, não consegue voltar pro hotel. Aí toca o relógio da meia-noite, né? Aí ele, ok, beleza. Aí passa um carro, eu não sei qual carro é aquele, não sei se vocês sabem a marca, qual tipo Rolls Royce, eu acho. É um Rolls Royce? Pois é. Eu acho que é um Rolls Royce. Aí passa um carro, aí um monte de gente já com roupa dos anos 20, assim, uma coisa muito estranha, mas parece até aí você acha, ok, eles estão indo pra uma festa, né, temática e tal. Fantasia, sim. Exatamente. Aí ele fica tipo, ok, aí o pessoal dentro do carro, entra no carro, vamos pra festa, vamos festejar, vem com a gente e tal. Aí ele fala, ok, né, ele tá meio bêbado e fala, tudo bem, eu vou entrar, vou com vocês. Só que aí, ele descobre, isso não é spoiler, né, porque essa é a premissa do filme, ele descobre que, na verdade, ele viajou no tempo pros anos 20, que é a época que ele é super conectado, que tem os vários escritores que ele é apaixonado e tal, e ele vive dizendo durante o filme, inclusive pra noiva dele, que ele se sente fora de época, né, ele acha que ele nasceu tarde, né. Sim. Que ele e ele parece um peixe fora d'água também, porque a noiva dele é super rica, né. Aquela família bem relacionada, ele parece aquele cara simplesão, escritor, né, e tal, né. Ele é super introvertido, né? Você vê nos momentos que ele tá junto com os amigos dela, e ele fica todo numa dele, quieto, assim, ele não gosta de falar muito. Eu me identifiquei muito com isso, que eu sou assim também, não sou super social, eu fico muito pensando, assim, muito perdida no meu mundo. Então, quando ele vai para os anos 20, ele vira outra pessoa, vamos dizer assim. Ele se solta, ele se sente mais livre, sabe? E ele conhece também a outra maravilhosa, né? Marion Cotillard. Nossa, não sei se vocês gostam dela. Eu gosto muito. Nossa, desde Piaf eu acendo velas para Marion Cotillard. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é linda, né? E ela é... Olha só que coisa. Ela é amante de Picasso, né? Que tá lá também. E aí ele começa a se sentir muito bem com ela. Quando ele tá junto com ela, ele se sente mais ele mesmo, assim, os assuntos. Ele começa a se conectar com ela de um jeito que ele não se conecta com a noiva dele.
né? Então o filme trata desse paradoxo, assim, porque ele não fica nos anos 20 sempre, né? Quando amanhece, ele volta pra 2010, né? Sim. Que é o ano que tá. Então, aí ele vai... Aí ele fica com a noiva dele, só que ele começa a se sentir meio vazio perto da noiva dele, né? Ele começa a reparar que mais e mais ele não tem muita coisa em comum com ela, né? Isso é muito legal, gente. Aparece tanta referência literária. Eu lembro que na época, assim, quando eu assisti o filme, faz tempo, assisti o filme, eu adorei, porque você vê o Buñuel, você vê o Salvador Dalí, sim, né? O Picasso. O Salvador Dalí é maravilhoso, né? O Hemingway, é muita gente, assim, é muita referência. Então você vê que é um filme também para quem gosta de ficar catando referências, né? E eu lembro que na época o pessoal comentava assim, nossa, mas para você gostar do filme, você tem que entender todas as referências. Eu falei, não, gente, não tem que entender as referências. Você vai ver um bom filme, independente de você sacar, né? É que quem saca as referências pira muito, né? Fala, nossa, como assim? É o Buñuel falando de uma obra dele que ele vai fazer, né? Então é interessantíssimo, eu gosto muito. E eu acho interessante o Woody Allen, que ele é um cara que... todos os filmes, os caras, são ele. Né? Mesmo que não seja. Antigamente, quando ele tinha idade, era ele mesmo, né? Interpretando. Agora, hoje em dia, tem outros caras que são ele, né? A persona Woody Allen, né? Então, sempre aquele cara, assim, que é deslocado, é introvertido, que não se encaixa e tal, que é mal compreendido, né? Essas coisas, né? Algumas pessoas diriam que ele é meio... que é uma certa autopiedade, né, que ele tem dele. Mas é legal, gente. Eu sou fãzoca do Woody Allen, nossa. Imagina, enquanto um diretor assim, eu acho ele maravilhoso, assim, sem questionar. É que ele é um cara que também não para de trabalhar. Então ele como é que eu vou explicar? É engraçado que ele faz muitos filmes. Aí vai sair uns filmes mais ou menos, né? Eu acho que não dá pra dizer que um filme dele seja ruim, né? Mas sai um mais ou menos, mas saem grandes filmes também, né? Já repararam? Ele tá sempre produzindo, né? O Owen Wilson tá muito bem, né, nesse filme também. Porque tem gente que tem preconceito com ele, né? Porque ele faz mais comédia e tal. Só que, nossa, aqui ele tá muito carismático. Eu me afeiçoei demais do personagem dele, assim. Eu ficava torcendo pra ele. Eu gosto muito do Owen Wilson, porque eu adoro aquele Zoolander. Eu amo Zoolander, não? Eu adoro Zoolander, cara. Olha, eu sou do tipo que eu não enjoo de assistir Zoolander. E eu lembro que na época, olha só, me zoaram tanto, falando, você é louca! Eu não gosto de Zoolander. Não consigo gostar. Eu adoro as caras de bocas. Eu acho... Não fico criticando, mas não... Nem sou o maior fã também do Owen Wilson. Não acho ele ruim, mas eu acho ele meio... Como é que eu vou dizer? Eu não gosto... Ele é melhor do que o Luke Wilson, né? Porque eu gosto mais dele do que dele. Você acha? Eu acho o Luke Wilson melhor que ele. Ih, mas isso é minha opinião. Olha, na verdade, eu vou com a cara dos dois, gente. Eu acho os dois irmãos, assim... Sim, com certeza. Maravilhosos, assim. Que nessa época, ele tava saindo disso mesmo, de comédias, né? E alguém fala assim, pode protagonizar um filme meu? E logo o Woody Allen, você fala, caraca, né? Como assim, né? E tal, né? Muito maneiro, cara. Muito legal mesmo. Uma diversão boa, viu, Liv? Boa recomendação. Não é tão intelectualizado assim, não. Porque às vezes, quando você pensa, Woody Allen, o filme, não vou entender nada do filme. Tem gente que pensa assim, não tem nada a ver. Ai, meu Deus do céu. Você consegue entender tudo que tá acontecendo. Você se identifica. É muito bom. Nossa, de boa, eu tranquilo. Gosto, como todos os filmes do Woody Allen, eu sou fã também do Woody Allen. Essa coisa que ele traz assuntos bem... As pessoas dizem, não vou entender nada, mas na verdade são assuntos muito simples, muito nossos, que ele traz pro filme. Nesse ele fala, uma coisa que me chamou a atenção dessa segunda vez que eu vi, é a relação... essa contradição, né, entre a noiva e ele, e as pessoas que convivem com a noiva que não tem nada a ver com o personagem do Gil, né? Então, por exemplo, tem aquele personagem do Michael Sheen, o cara é pseudo-intelectual total, assim, e me lembrou muito os pseudo-intelectuais do Facebook, sabe? Tipo, só que lá no filme, entendeu? Então, o filme tá super atualizado ainda nesse sentido com esse assunto, né? Então, tem momentos, assim, que ele fala umas coisas que elas nem se preocupam em saber se é verdade ou mentira, e só porque ele tá falando, ele tem essa pose de pseudo-intelectual, elas acreditam, sabe?
E aí o personagem do Wilson é nosso, por isso que a gente se identifica tanto com ele. Porque ele vai lá e dá uma zoada no cara, é muito bom, gente. Então eu gostei muito desse filme por isso. Nessa segunda vez eu prestei mais atenção nesse aspecto, assim, que é a realidade. Tipo, a gente convive com muitas pessoas diferentes. E às vezes a gente, né, tem essa coisa de não se identificar com certos assuntos que as pessoas falam. E eu acho que ele estava muito peixe fora d'água mesmo. Por isso que se achou noutra época, né? Acho que esse filme tem... Eu que não queria dar spoiler, mas tem tantos assuntos interessantes que dá pra fazer. Dá pra gente pegar e fazer um podcast só dele, né? Se tu pegar e for... Verdade. Só dele. Porque tem muitos temas, assim, que dá pra falar. Aquela cena do Rodin, né? Que ele tá lá, que a... Nossa, muito boa aquela cena. Ele fala, eu li 2 biografias do Rodin, então ela tá certa. Aí a noiva dele, você leu o Rodin? Ele, você tem um cara de quem lê Rodin? É muito bom. Não, ele falando uma coisa, tipo, o personagem do Michael Sheen totalmente fazendo mansplaining com a personagem da Carla Bruni, né? Porque ela é a guia turística do negócio, tava explicando, e o cara vai lá e quer dar uma de não, eu que sei, né? E aí o personagem diz, vai te catar, né? Tipo, vou ter que falar alguma coisa agora. Então é muito boa essa cena, realmente. É foda, realmente, né? Nessa época eu acho que não tava nem tanto em voga essa expressão, que hoje em dia é tão... Né, o pessoal até comenta, né? O mansplaining, como ele acontece, minha gente, bastante. Na época eu não tinha percebido, aí hoje, revendo hoje, com os olhos de hoje, eu percebi isso. Interessante, né? Como os filmes são atemporais, às vezes. Muito bom. Mas vamos lá, vamos adiantar nossa pauta pra gente não ultrapassar o nosso tempo. Groundhog Time. 1,000 people freezing their butts off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania. Phil? Ned Ryerson. I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Bing! But Phil's about to find out. He's not just stuck in Puxatawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. He's stuck It's Groundhog Day! in Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over. Mas vamos lá, Clarissa, agora é a tua vez, minha amiga. O que você vai trazer pro nosso debate aqui, pro ouvinte, né? Bom, eu vou falar, então, num filme que me marcou bastante a infância. Eu acho que foi o primeiro filme de viagem no tempo que eu assisti, que é O Feitiço do Tempo, ou em inglês, que é o Groundhog Day, o Dia da Marmota, né? De 1993, dirigido pelo Harold Ramis. E detalhe, dando um parênteses aqui, o Harold Ramis é nada mais, nada menos do que um dos integrantes dos filmes lá dos Caça-Fantasmas, né? Vocês sabem, né? Exatamente. Que já faleceu. Muito amigo do Bill Murray, né, e tal. Então, ele é estrelado pelo Bill Murray, né? E também tem a Anne McDowell, o Chris Elliott, Stephen Tobolsky, tem um elenco bem grande. Ele é basicamente a história de um repórter, né? O Phil Connors. Ele é um apresentador de meteorologia. Ele é muito insuportável, chato, assim, um mala mesmo. Tá sempre com uma cara feia. E ele é escalado para fazer uma reportagem que ele acha horrível, né? Ele tem que ir nessa cidade para cobrir a festa da marmota. E é uma cidade pequena, não tem nada para fazer. E tá nevando pra caramba. E ele vai muito a contragosto, mas tem que ir, vai, né? E daí ele vai lá, bem feliz, e ele percebe que depois de um tempo, o dia da marmota, esse dia exatamente, começa a se repetir. Então ele um dia acorda e é interessante porque tem várias coisas que acontecem sempre, né? Então ele acorda, ouve o barulho do rádio no alarme e faz as mesmas coisas, ele começa a perceber. Então é muito interessante a gente perceber as reações dele quando ele se dá conta, né, que ele tá vivendo sempre o mesmo dia. Porque ele é esse cara chato, né? Então,
Aí, gente, é muito, muito engraçado esse filme. É muito, muito bom. O Bill Murray tá muito bem nesse papel. Muito bem. Um dos melhores papéis que eu acho que eu já vi dele. O dia que sempre volta é o dia 2 de fevereiro, né? Então, ele tem que tentar descobrir como é que ele sai, né? Desse looping eterno do dia da marmota sempre acontecendo. Então, ele tem que... O filme tem que descobrir como é que ele sai. E aí ele tem essa personagem da Anne McDowell, né? Que ele se apaixona, que ela trabalha com ele, né? Nessa televisão. E eles têm um relacionamento, assim, mas não é nada muito, né? Isso é meio desenvolvido no filme, assim, pelo que eu me lembro. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, meninas. Mas aí eles têm esse flerte, assim, ela trabalha com ele e tal. E ela é bem diferente dele, ela é uma pessoa mais... Não é uma pessoa tão rabugenta quanto ele e tal. E é muito legal também as pessoas da cidade, né? Que são pessoas bem de cidade pequena, assim. Tem o dono do mercado, tem o cara que vende jornal. E ele é um cara muito que se acha muito superior também, né? Então ele fica só zombando de todo mundo. É muito bom esse filme, eu gosto muito, muito mesmo. Tipo, é um dos filmes mais... Tenho melhores lembranças na infância, assim. Nossa, esse é um filme realmente icônico, né? Filme divertido, eu gosto bastante também desse filme. Eu não sei se ele passava na sessão da tarde, onde é que ele passava, mas eu tenho uma recordação. Acho que passava. No SBT, eu acho que é no SBT até. Eu acho que eu assisti tantas vezes, mas eu reassisti um dia desses. Eu gosto pra caramba de Feitiço do Tempo. Tá tudo tão bem colocado, né? Que é um filme até que acho que dá pra falar sem spoiler, que as coisas só vão se alterar pra você se você mudar, né? Isso é muito legal a mensagem que esse filme deixa, né? Que as coisas continuam as mesmas enquanto você não muda enquanto ser humano, né? Você não evolui de certa maneira. Exatamente. Essa é muito bonita a mensagem, assim, num filme de comédia, né? E tal, comédia romântica e tal. É muito legal, eu adoro. O Bill Murray não tem nem comentário, porque eu acho ele um ator, assim, é um cara muito legal. Não é nem, como é que eu posso explicar? Questão de atuação em si, porque eu acho que ele também é um cara meio... É carisma, né? Ele tem um carisma muito grande, mas ele também é um cara que tá sempre atuando como ele mesmo. Se tu parar pra pensar, né? Ele é o Bill Murray, né? Um cara divertido, engraçado, mal-humorado, né? Ele faz essa mesma espécie de papel em vários filmes. E esse é um filme delicioso, gente. A Anne McDowell, eu sempre achei ela uma atriz linda, linda, assim, sabe? Muito cativante, né? Ela, a primeira vez que eu assisti um filme dela foi aquele 4 Casamentos e um Funeral, né? É um filme incrível também. E ela tem esse ar, assim, doce, né? Esperto ao mesmo tempo. Eu gosto muito, eu acho ela uma atriz excepcional mesmo, assim. Eu até lamento, porque eu não tenho visto muito trabalho dela recente, não tenho visto assim, ela. Né? Eu acho que ela merece ter muitos trabalhos, assim, porque ela é muito competente. Uma coisa que você falou do relacionamento dele, né, com ela no filme, ele voltar no tempo todo dia também ajuda muito, né, nesse relacionamento, né? Ele amadurece muito com ela, né? Como ele vê ela e tal. Isso, ele começa a aprender mais sobre ele e sobre como ele tem que lidar com as pessoas, né? Porque ele era muito, como você disse, ele era arrogante, mal-humorado. Isso, se achava superior, né? Aos outros, né? Exato. Achava uma festa idiota e a cidade de redneck, né? Sim, porque ele é um cara mais urbano, né? Então olha só como é legal a questão da transformação dele no filme, né? Isso é muito legal, né? E tal. É bom, é um filme fascinante, assim. Acho que ele não entrou pra ser um filme cult à toa, né? É um bom filme mesmo. Exatamente. Vale qualquer visita pra quem nunca se arriscou a assistir. Não, eu só ia falar que o último filme que eu vi com a Andy McDowell foi Magic Mike 2. Coitada. Nossa, gente, ela tá no filme e eu não lembrava. Eu tenho que assistir o Magic Mike 2 porque eu não vi. Eu gosto muito do 1. Eu não vi nenhum dos Eu dois. gosto muito do 1, bastante, assim. Imagina como não gostar de um filme de homens dançando, né? E tirando a roupa, né? Exatamente. É verdade. Sim, exatamente. Quem não gosta, né? Mas olha, assim, é uma excelente recomendação, viu, Clarissa? Um filme maravilhoso. Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que as pessoas até realmente assistiram. Duvido que se você segue a nossa página, conhece o nosso podcast, o nosso blog, você não assistiu esse filme. Mas, pô, deixa aí suas considerações também, se você tiver coisas a mais. Fico muito feliz, assim, inclusive por ser um filme dirigido por um cara que era um ator, na verdade, né? Como o Christopher Lloyd, por exemplo, que ele é um cara muito famoso por De Volta para o Futuro. Outro filme também, de Viagem no Tempo, né? Mas ele é um showrunner do caramba, lá com Modern Family, né? É um diretor interessante, atua ainda. Até assisti um filme excepcional dele, que eu até mencionei no podcast
anterior, assim, que ele faz um personagem meio bizarro, assim, um filme que descamba pro sci-fi, pro gore. Gosto muito desses atores que resolvem ir pra trás das câmeras, sabe? Isso é muito legal, essa experiência, né, gente? Sim, porque eles entendem os atores, né? E tem um toque especial, né? Dentro do filme. É verdade, é verdade. Sim, uma super recomendação. O filme tem na Netflix também, pra quem tem, né? Então assistam. Ah, sim, vale a pena, gente. Gente, eu tenho 2 filmes que eu tenho que falar, senão eu vou ter um troço, cara. Eu não sei se eu falo deles de uma vez só, porque tem possibilidade de vocês não terem assistido pelo menos a um deles. Então eu vou dar uma roubada, cara, no negócio, porque eu quero muito incentivar as pessoas a assistirem os 2 filmes que eu vou recomendar agora. Um é um filme que com certeza ele já é conhecido, porque ele é um filme divino, maravilhoso, perfumado. E eu cometi a ousadia alguns anos atrás de falar que ele era um guilty pleasure pra mim. Hoje em dia, quando eu reassisto esse filme, ele nunca seria um guilty pleasure. Ele é um filme chamado A Casa do Lago. I sometimes feel as if I'm invisible. I never felt that way when I lived at the lake house. It's the one place I felt most like my true self. I bought a house on the lake. It's beautiful. Dear new tenant, welcome to your new home. I'm sure you'll love living here as much as I did. What do you mean you lived here? Since no one has lived in this house for years. For argument's sake, what day is it there? April 14th, 2004. No, it's April 14th, 2006. It's the same day, 2 years apart. Can this be happening? The Lake House, de 2006, que a direção é do Alejandro Agreste, e é um remake de um filme, olha só vocês, sul-coreano, que eu assisti também, chamado Ilmari, de 2000. Vocês conhecem esse filme, ou não? Vocês não chegaram a assistir. Eu sei que a Clarice acho que conhece. Eu sei tu, Livi. Sim, conheço. Com certeza. Gente, esse filme tem tudo de bom. Eu não sei, sabe quando você começa a empolgar? Não sabe nem o que você vai falar do filme. O filme tem a Sandra Bullock, linda de doer, maravilhosa. Tem o Keanu Reeves, que ele é um cara que todo mundo o acusa de maneira muito injusta, viu? Depois que eu assisti esses filmes recentes dele, que ele mata todo mundo por causa de um cachorrinho, eu descobri John Wick? John Wick. Eu acho que ele atua muito. Mas assim, cara, ele é um filme muito interessante, onde ela interpreta uma médica muito solitária, que não tem um círculo de amigos muito grande, só tem contato com a mãe, uma colega de trabalho, e ela mora sozinha à beira de uma casa de um lago, uma casa lindíssima, aquelas casas americanas que eu nunca moraria, que é tudo de vidro por fora. Aí, ou seja, tu tá indo pro banheiro, a pessoa tá te vendo. Tu vai pra sala, tu tá sentado no sofá. Eu acho muito estranho essa espécie de construção, a não ser que ela seja muito no alto, porque se ela é muito embaixo, você pode ficar sendo visto por um stalker 100% do tempo. Mas isso daí não faz parte do filme, não importa, né? Mas só pra mencionar, ela mora numa belíssima casa à beira de um lago, ela acompanhada dos seus livros. Aí ela vai se mudar pra Chicago, porque ela arrumou um emprego em um hospital. Aí ela deixa uma carta pro próximo morador, né, solicitando para ele que sua correspondência fosse entregue para esse novo endereço em Chicago. Esse novo dono da casa é nada mais nada menos do que o nosso querido Keanu Reeves. E o nome dele inclusive no filme é Alex Wyler, né? Ele lê essa carta, entra em contato com a ex-moradora e eles vão começando a se corresponder, né? É um filme meio epistolar, né? Filme de cartas, né? De pessoas lendo as cartas umas das outras, que é uma coisa que me encanta também, desde Jane Austen, né? Eu gosto muito dessas histórias epistolares. E aí eles vão, ao mesmo tempo, descobrindo uma certa sintonia, uma certa atração. E é claro que tem um probleminha aí, né, nessa história toda, né? Não é tudo flores. Eles estão em tempos diferentes. Ela está em 2004 e ele está em 2006. Olha, vejam vocês, né? Ou seja, como se encontrar, né? Esse é um filme cheio de signos, assim, onde eu gostaria muito de explorá-lo, ele com mais tempo, mais paciência, porque ele tem muitas questões legais, assim, tem a questão do psicofobo, né? Aquele ser animal que ele te transporta, né? Ele transporta você para outras épocas, que é uma coisa também muito delicada, assim, de você reparar. Eu só depois com um pouco de pesquisa que eu cheguei a essa conclusão, entendi o que era esse personagem no filme. E é um filme, eu acho que muito legal, assim. Eu lembro que a minha maior crítica a ele
era de como é que num espaço tão pequeno de anos, essas pessoas, se elas tiverem importância uma para outra de maneira tão interessante, tão grande, elas esquecessem o rosto uma das outras, né? Porque tem um lance assim deles não se conhecerem e tal, e quando vai acontecer uma coisa a ele, ela não, né, não saber que é ele. Então, mas é um filme tão maravilhoso. Ele tem uma trilha sonora, tá tocando pra vocês, é tão bonita. Tem uma música do Paul McCartney, Never Happened Before. Cara, que trilha é essa também desse filme? Sabe, de climão mesmo, é aquele tipo de trilha que tu coloca, tu pode colocar pra tocar, que dá clima. É maravilhoso, gente. É uma história muito romântica, muito simples assim. E é claro que tem algumas incongruências, né? Que histórias de viagem no tempo, de desencontros temporais, elas podem sofrer com algum problema de paradoxo, de incongruência. Mas é claro que a gente tem que aprender uma coisa importante, se abstrair, né? Também de fazer certas leituras, né? Eu sei que eu gosto bastante desse filme. Eu revi recentemente, me emocionei bastante com ele, inclusive. Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostei bastante desse filme. Eu assisti há um tempo atrás, faz tempo. Eu acabei não revendo ele. Mas eu me lembro que eu fiquei muito emocionada quando eu vi. Eu gosto muito das interpretações da Sandra Bullock. Eu gosto muito deles também, sou fã dos dois. Mas nesse filme eu achei a interpretação dos dois muito boa. E gosto muito da química do casal também. Acho que eles combinam em cena, sabe? E, nossa, eu fiquei assim... É aquele tipo de filme que a gente assiste, só quer que dê tudo certo no final, sabe? Tipo, fica torcendo por essas pessoas, sabe? Fica nervoso, fica... E eles têm uma química, né, Clarissa? Olha, eu vou te falar. Muito, muito. É verdade, porque afinal de contas eles fizeram velocidade máxima. É verdade. Não é? Sim. Todo mundo... Mas, gente, é difícil. Às vezes tem filmes que o pessoal quer reencontro e não dá certo, cara. E os dois tiveram uma química nesse filme. Você consegue imaginar os dois juntos enquanto casal, né? Isso é muito legal. Eu não sei se é spoiler falar, mas tem uma cena de beijo impressionante entre os dois. Menina, essa cena de beijo, é verdade. Eu tava na ponta do sofá desesperada da minha vida. Eu já tava aqui. Sabe quando você termina o filme assim, né? Porque ele consegue, pra quem não conhece a história, ele consegue te deixar até o último minuto dele sem saber o que realmente vai acontecer. É muito interessante, sabe? Ele pegar e prender, você fala, nossa, você não consegue imaginar o que vai acontecer. Porque se você assistir e você não ter nenhum spoiler, você com certeza vai se encantar. Não tem porquê não, um filme bem bonito mesmo, a trilha legal. O filme sul-coreano que eu assisti, aliás, recomendo a vocês. Por incrível que pareça, eu não acho tão legal ou tão bonito como A Casa do Lago. Claro que é um filme, A Casa do Lago é um filme com mais orçamento, né? O filme O Mar é uma história romântica e tal, mas eu acho que ele não tem o mesmo querer quem. Aquele casal não tem a mesma química como tem o Keanu Reeves com a Sandra Bullock, gente, nesse filme. Não sei dizer porquê, mas eu não... Ou talvez eu tenha sido impactada pelo fato de eu ter assistido primeiramente A Casa do Lago e só depois que eu fui assistir o Ilmari. Pode ser que, né, seja impressão minha também, né? É difícil ter uma química que os dois têm mesmo. Menina, quem é que não tem química com Desde Velocidade Máxima, né? Que eles tinham a química, todo mundo ficou torcendo pra eles lá. Eles vão virar casalzinho, não sei o quê. Até que quando teve Velocidade Máxima 2, o Keanu Reeves não tá lá, todo mundo ficou, nossa. E ela gravou com o namorado dela, aquele cara, o namorado dela, tu lembra na época? Aquele cara lá do Velocidade era o namorado dela na época. Eu falei, nossa, que troca é essa? Tudo bem, cara é lindo, um gato, né? Mas, sinceramente, eu sou mais o Keanu Reeves, assim, e tal. Mas eu era Jason Patrick, não era? Jason Patrick, exatamente. Era namoradinho dela, entendeu? Era o namorado, rolo, sei lá. Era o treta dela no momento lá. Mas ela é maravilhosa. Ela é uma mulher linda, maravilhosa. Até hoje, uma mulher incrível ainda por cima, né? Gosto muito das fotos que aparecem dela, ela com o filho dela, né? E tal, sem essa questão de gênero, né? Ela veste ele com roupas que ele queira, né? Sem fazer o recorte de gênero. Eu acho que é um pessoal tão, né? Eles têm importância, o jeito como eles pensam e como eles agem perante a vida. Porque eles são admirados pelas pessoas, né? Então eu acho eles pessoas legais, né? É muito bom você achar um ator legal. E, gente, o Keanu Reeves não envelhece. Vocês já perceberam isso? Eu já percebi. Keanu Reeves não mesmo. Ele é um vampiro. Envelhece. Ele é um vampiro. Ele tá no Drácula, né? Então ele é um vampiro. Não, e detalhe, o Tom Cruise é assustador. Se tem uma coisa que me deixa assustada e ao mesmo tempo, né, extasiada, é o Tom Cruise, porque é impressionante que ele corre do mesmo jeito.
Exato. Ele tá ficando melhor, eu acho, Angélica. Eu acho que ele tá ficando mais bonitão com a idade. Impressionante, gente. É verdade. Mas a gente vai segurar a onda aqui de falar de homem bonito, gente. A gente promete. Aqui é muita mulher junto aqui. É tanto homem maravilhoso. Mas a Sandra Bullock é maravilhosa também. Incrível, nossa senhora. Ela tá maravilhosa em Gravidade. E ela também tá maravilhosa no filme que ela ganhou o Oscar, que é Um Sonho Possível. Mas vamos lá, a gente tá falando de atores interessantes. Eu vou falar de um cara que eu sou louca, apaixonada por esse cara. Que ele é um ator, ele é um diretor, ele é um roteirista. Ele costuma meter a mão em todos os trabalhos dele. É o Mark Duplass, cara. Sem comentários, assim, pra mim é um cara que tinha que ser top em Hollywood. E ele não é tanto quanto ele deveria, né? O filme que eu vou mencionar dele é um filme chamado Sem Segurança Nenhuma, aqui no Brasil. Writers, does anybody have an idea for a story? How about this time travel ad? Guy writes a classified that reads, "Wanted, someone to go back in time with me. This is not a joke. You'll get paid after we get back. Must bring your own weapons. Safety not guaranteed. I've only done this once before. I want to find this guy. See if maybe he believes in this stuff. I don't know. I think it could be funny. You want to do it? Can I get a couple of interns? Help me with the research? I'll do it. Me, too, please. Me. All right, give me the lesbian and the Indian and I got a story. Safety not granted. Eu não sei falar essa palavra em inglês, eu acho ela meio confusa. A direção é do Colin Trevorrow. Esse é um filme que é interessante, gente, porque é uma nota referente a esse filme, porque é um filme que ele é baseado num acontecimento real. Mas espera aí, não é isso, Viagem no Tempo, não. É baseado num classificado de jornal de Seattle. Alguém coloca um anúncio no jornal assim, pedindo alguém que volte no tempo comigo. Falando assim, isto não é uma piada. Você receberá o pagamento depois que retornarmos. Você deve trazer as suas próprias armas. Segurança não garantida. Eu fiz apenas uma vez antes. Então é um anúncio assim que realmente levou as pessoas a um átimo de curiosidade. Que falaram assim, nossa, como assim? O que é isso? Como assim? Eu fiz apenas uma vez antes, né? Traga suas próprias armas. E é claro, é uma história muito fascinante que levou a realizar este filme, né? Onde vai contar essa história de um repórter e tal, que vai começar a investigar esse anúncio, e ele vai levar uma equipe, né? Uma ajudante, uma moça, mais um outro rapaz, e os três vão para uma cidadezinha lá no interior de Seattle, e esse personagem, inclusive, é o Kenneth, que é o interpretado pelo Mark Duplass. Ele é um solitário, introvertido, meio maníaco, com mania de perseguição, sabe? Ele acha que está sendo seguido o tempo todo, que o governo está atrás dele e tal. E essa moça que está na equipe, que é a Darius... A Aubrey Plaza, né? Ela vai se conectando aos poucos com esse personagem que é sui generis, diferente, interpretado de maneira magnífica pelo Mark Duplass. E aos poucos ela vai conhecendo quem é, um pouco por trás desse homem, né? Que ele parece louco e tal, um maluco que pode viajar no tempo. E a gente vai vendo que essa história ela vai ter altos desdobramentos. Não vale nada a pena contar pra alguém o desfecho da história, que é um spoiler, né? Mas é um filme muito legal, gente. Eu tenho que falar um pouco do Mark Duplass, que ele é um cara que eu nunca tinha sacado, assim, nunca tinha percebido muito o Mark Duplass. Mas ele fez algumas coisas, ele fez um filme de terror. Eu gosto muito de terror, gente, senão eu acabo voltando ao terror, né? Não tem jeito. Mas ele fez um filme que é um dos filmes mais surpreendentes de terror que eu assisti naquele ano, se eu não me engano, 2014. Um filme chamado Creepy. Ele é ótimo para interpretar personalidades bizarras e sinistras, mas não assim que te dá medo. Elas são carismáticas, mas elas são perigosas. E ele interpreta um cara que também coloca lá um anúncio no jornal e contrata um cara, um cara que faz filmagem e tal, para poder filmar ele durante um período de tempo, aonde ele fala que é um cara que está doente, que está com câncer. É um bagulho meio assim, aquele filme do Michael Keaton, né? Aquele filme lá, como é que é? Acho que é Minha Vida, e tal, do Michael Keaton, que ele quer fazer uma filmagem para o filho dele e tal. E essa história é tenebrosa e de um jeito tão bacana, porque é um filme de zero orçamento, com 2 pessoas em cena praticamente, e ela consegue te trazer medo, sabe? A história não é gore, nada gore, e ela te traz medo. E quando você vai ver, você vai clicar aqui no Creepy, no IMDb, você vai ver o roteiro do Mark Duplass.
entendeu? É dele, o diretor é o cara que tá com ele, um negócio assim, entendeu? Então é bem um baixíssimo orçamento que eu já fiquei na época falando assim, nossa, quem é o Mark Duplass, né? Aí depois também saiu um filme dele maravilhoso, acho que tava na Netflix, com a Sarah Paulson também, chamado Blue Jay. Lindo, lindo, também 2 atores em cena. Porque não sei vocês, meninas, me digam aí, eu tenho uma fascinação, enquanto espectadora cinéfila, muito grande com filmes com poucos atores em cena. Eu gosto muito disso, porque é difícil isso. É difícil você prender a atenção, é difícil você fazer diálogos, criar diálogos, situações que consigam prender o espectador. Então é difícil, cara. Ele consegue isso em Creep, que é um filme de temática, né, de terror. Ele faz isso em Blue Jay. E eu acho que é uma infinidade de filmes. Ele é um cara muito, muito carismático, esse Mark Duplass. E Angélica, falando no Mark Duplass, eu acho ele muito bom também, muito desprestigiado, assim, muito como é que a gente diz? Underrated, né? Esqueci a palavra, desculpa, gente. Mas tem outro filme com ele, muito bom. Ele e Elizabeth Moss. Outro filme de 2 atores também, que é o The One I Love, que em português ficou um título horrível chamado Complicações do Amor. Não tem nada a ver com o filme, mas eles botaram esse título horroroso. Eles parecem que fazem de propósito, né? Exato, pra vender como comédia romântica, sei lá qual foi o objetivo. Mas o filme é muito bom também, é só eles 2 praticamente o tempo todo, assim, e são 2 atorzaços, assim, interpretando. Se não fossem atores como eles, como tu falou, né, um filme com 2 pessoas só é muito difícil prender atenção. Mas se tem atores bons e um roteiro legal, assim, nossa, é uma maravilha também. E esse filme eu recomendo também. O Mark Duplass tá muito, muito, muito bem nesse filme também. Nossa, esse cara, gente, ele precisa receber a atenção devida das pessoas. Uma coisa legal do Mark Duplass, por exemplo, é que ele responde no Twitter, viu? Ele é muito legal, ele é aquele cara, aquele ator, que eu lembro que quando saiu o Blue Jay, né, um filme que, nossa, eu assisti, fiquei emocionado, o filme é preto e branco, aliás. Aí alguém colocou no Twitter pra ele, assim, uma moça, falou, nossa, eu nunca vou conseguir assistir os filmes do Mark Duplass depois que eu assisti o Creep. Aí ele que pergunta, poxa, por quê? Só por causa da cena da banheira? Ele perguntou, entendeu? Eu achei engraçado, porque é uma cena tétrica, mas não tem gore, não tem nada, ela só estranha, entendeu? E ela muda mesmo a visão que você tem de uma pessoa, né? Naquele momento, pra gente que é espectador, tem a quebra, né? Fala, nossa, foge, cara. A gente pensa pro cinegrafista lá, pro cara, fala, foge agora. Mas é muito legal, gente. Esse filme que eu tô recomendando aqui, que é o Sem Segurança Nenhuma, procure ele pelo título original, eu vou deixar na publicação. Ele é um filme que você termina o filme falando, puta que pariu mesmo, grande, você fala alto, porque ele é surpreendente, o final tem uma reviravolta incrível na história, incrível, que te fascina, e ele tá, claro, roubando a cena, o Mark Duplass, viu? Vale lembrar também da atuação da Aubrey Plaza, que ela tem uma cara de psicopata impressionante, né? Ela tem uma cara de menina mal-humorada, né? Ela é frustrada. Eu não sei se vocês assistem Legion, é uma série. Não assisti ainda. Não. Tô com vontade, tenho vontade. Ela tá muito bem lá em Legion, então só mencionando. Legion também tem esse negócio de tempo e tal, paradoxo, só mencionando, vale a pena assistir. Não, se você tá recomendando, eu vou me arriscar, viu? Ah, legal, gente. E aí, depois de mim seria você, né, Liv? Você quer recomendar mais um filme pra gente? Vou só mencionar mesmo, de repente 30. Jenna Rink couldn't grow up fast enough. Smile, sweetie. Don't you knock? Are you wearing a bra? You're not ready for Dad, a bra. So on her 13th birthday... Dad, check this out. Wishing dust. She only made one wish. I hate being 13. I just want to be grown up. And she woke up 17 years later. Hey, Sweet Bob. Hey, Sweet Bob. You're naked. Well, not yet. Né, que
tava até na lista lá, que eu acho que, não sei se vocês gostam, eu acho um filme bem divertidinho. Eu gosto, eu acho melhor, um amorzinho. Olha, a melhor interpretação de thriller fora do Golimar, cara, é com certeza nesse filme aí, do De Repente 30. É verdade, muito boa aquela cena. Que De Repente 30 também é filme de Sessão da Tarde, né? Já passou várias vezes, eu acho, na Sessão da Tarde. Bom, basicamente é com a Jennifer Garner, né? E o Mark Ruffalo, ou Mark Ruffalo, não sei como vocês preferem falar. Que ela é uma garota de 13 anos que ela não tá feliz com a idade que ela tem, porque ela sofre bullying, o garoto que ela gosta não gosta dela e tal. E ela tem um amiguinho, que seria o mini Marco Ruffalo, que ele dá de presente pra ela de aniversário de 13 anos uma casinha com, tipo, um pozinho mágico em cima, vamos dizer assim. E quando acontece uma coisa lá na festa dela, que dá tudo errado e tal, ela se tranca no armário e ela começa a sacudir no armário assim, e ela começa a desejar, eu queria ter 30 anos, porque 30 anos é a idade do sucesso, segundo ela, né? Da onde que ela tirou isso, né, Liv? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Aí ela bate na casa, o pó cai em cima dela, o pó mágico, e acontece que o pó era realmente mágico, né? Porque ela acorda no outro dia, ela tá com 30 anos e o corpaço e a cara linda da Jennifer Garner. Aí o filme mostra como é que é uma criança no corpo de uma pessoa de 30 anos, né? Tentando se adaptar a essa vida e descobrindo que o ela de 30 anos não era tão legal assim, né? Quanto ela pensou, não é uma pessoa muito boa e tal. E isso leva ela a redescobrir a amizade dela, que ela perdeu o contato, né, durante anos, com o Mark Ruffalo, né? Que é um fotógrafo e tal, E o personagem dele também é tão fofinho, né? Não sei, eu gosto muito do Mark Ruffalo, assim, eu acho ele sempre muito carismático. Eu adoro, gente. Sigam o perfil dele no Facebook, ele é um cara maravilhoso. Nossa, ele é muito engajado. Bom. Ele é ativista. Isso, ele é ativista, ele é maravilhoso. Ele já não bastava ele ser bonito, ele ainda tem que ser bom, né? Um cara legalzão e tal. Ele é maravilhoso. Ele é todo de boa. Eu me apaixonei por ele nesse filme. Eu assisti esse filme, e também muita gente considera o filme bobo e tal, mas é um filme gostoso, Sessão da Tarde, divertido e tal, que ele ensina também. É tão tranquilo, né? Não, ele ensina essas paradas assim, que o que é você se dar bem na vida, entendeu? Ter sucesso. Exatamente, ele coloca em xeque essa questão, né? O que é você ser rico, você ser um tremendo de um, sei lá, profissional fodão e tal. Às vezes coisas mais simples, né? São as coisas mais legais, né? Isso é muito interessante. Eu gosto tanto da atriz, gente. Essa atriz, ela tá tão sumida. Nossa. Depois daquela treta lá do divórcio dela com o Ben Affleck, né? Gente, eu achava ela tão maravilhosa. É Jennifer Garner, né? Ela fazia ela o é tão Elias, carismática, né? Nossa. Eu adoro. Não queria que ela parasse. Sim, verdade. A última vez que eu vi um filme com ela foi uma pontinha, assim, tá num filme, assim, é uma médica. Eu não lembro, gente. Eu acho que, na verdade, foi um filme dramático. Acho que foi aquele... O Clube de Dallas. É o... Isso, o Clube de Compra Dallas, isso. Mas é meio que uma ponta ela é médica. Que ela faz, né? Uma médica que tá dando ali a medicação a ele, conversando com ele, tem alguma interação. Mas é uma ponta. Eu acho ela uma atriz de primeira mesmo, assim, pra ser protagonista principal. Né? Mas, né, torcendo pela Jennifer Garner. Eu acho que muitas mulheres maravilhosas que estavam aí permeando a TV, o cinema pra gente, nos anos 2000, cara, muita gente tá sumindo, né? Tá ficando mais os caras, né? Vocês perceberam que a carreira deles é mais longeva e tal? Eles ficam mais velhos. Olha o Liam Neeson, um exemplo, né? Que é um cara que refez a carreira dele e ele fez aqueles filmes de ação e tal, que eu adoro, por sinal, gosto dos filmes de ação. Aquele filme lá que ele vai resgatar I'm going to find you and I'm going to kill you. Nossa, adoro, gente. Isso daí eu ficava repetindo o tempo todo, né? Não, ele fala assim, a minha profissão... várias habilidades únicas. Exatamente. Ele fala, eu tenho várias habilidades únicas da minha profissão, eu vou encontrar você, ele ameaça o cara. Nossa, essa frase virou icônica também. Mas são os caras assim que vocês veem que eles mais velhos, eles conseguem atuar bastante, tem muito papel pra fazer. As minas, parece que é mais difícil, elas mais velhas, né? Atuando, muito né? mais, nossa. Não é verdade? Não, é que eu ia falar que você vê isso pelos pares românticos, né? Nos filmes que tem. Porque o cara tem, tipo, 50 anos e a mulher tem 30. 50? Assim, isso é um absurdo. Vamos aumentar isso aí. Os caras têm, tipo, 60 e as minas 20 e pouco, 30 anos. Então é uma questão de se analisar também como é que o cinema, ele mostra essas relações, né?
É muito esquisito isso daí, como ele é injusto com a mulher enquanto artista, né? Ainda bem que muitas delas estão virando diretoras, assim, a Sarah Polley, por exemplo, né? O pessoal vai começando a ir pra trás das câmeras e dirigir. Mas eu também queria ver esse pessoal atuando, cara, porque eles arrebentam a boca do balão, né? Bom. Não, é que eu tava vendo um documentário sobre isso, muito bom ter colocado esse assunto, sobre mulheres e homens em Hollywood, principalmente as mulheres, a partir dos 30 e poucos anos, gente, isso é um absurdo, né? Elas falando, várias atrizes falando o que mudou, né, pra elas. E aí tinha uma atriz, ela faz assim papéis pequenos em séries. Ela disse que ela tinha, sei lá, 35 anos e ela tava tipo com uma marquinha na testa, assim. E aí o diretor, ou o produtor, alguém chamou ela num canto e disse assim, acho que tu já vai ter que começar a fazer botox, né, porque olha a marquinha na tua testa. E ela disse que ela foi pra casa e ela começou, tipo... Ela ficou pensando, meu Deus, eu não quero fazer botox. Eu tenho 35 anos, sabe? Tipo... E ela começou a pensar um pouco sobre isso. E os tipos de papéis também. A gente vê a Meryl Streep, por exemplo, que é uma grande atriz, a Helen Mirren, outras grandes atrizes que estão ainda no par, estão fazendo papéis. Mas quais papéis elas fazem? Elas têm essa diversidade que o Liam Neeson, por exemplo, tem? Não tem, sabe? Elas não podem fazer... Até a Helen Mirren, sim. Mas eu acho que sempre sobra mais papel, que não é que seja problema, mas sempre fica o papel da vovó, né? Tipo, sabe? Tudo bem, existe, isso, né? Mas, não, chegamos ao auge, por exemplo, que uma Marisa Tomei é a tia May, cara, do Homem-Aranha. Eu lembro que na época a gente até comentou e brincou assim, poxa, daqui a pouco vão botar o Homem-Aranha bebê pra ter uma tia May, sei lá, de 20 anos, 20 e poucos anos. Exatamente. Então é estranho uma Marisa Tomei já ser uma tia... representativa ali com um papel de mãe, né, e tal, né? E é muito irritante que no filme toda hora eles ficam fazendo piada sobre isso, né? Ah, sua tia é gostosa, olha, sua tia, sexy, sua tia é bonita, nossa, parece gente. que ela tá ali só pra isso, né, pra ser a tia gostosa, né, do cara. Mas é muito lamentável, porque é muita atriz competente fazendo papel, tipo, da segunda divisão, entendeu? Que não precisa, é um pessoal foda, que a Marisa Tomei é ganhadora de Oscar, entendeu? Então, né... É só um pequeno parênteses aqui na nossa conversa, porque é engraçado que esses filmes, se você parar para fazer uma segunda análise, você vai ver que tem alguns problemas nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? Que é tipo simplesmente amor, assim, que o problema de representatividade da mulher enquanto personagem, sua força, né? Eu queria até recomendar aqui, eu já recomendei em outros programas, já faz anos que eu estou recomendando, tem um documentário muito legal chamado Misrepresentation. Ele é de 2011, é de uma diretora chamada Jennifer Sibyl Nilsson e a Kimberly Aquaro. Esse documentário ele mostra toda essa questão, assim, ele faz uma brincadeira com a questão da Miss, né, das pequenas Misses, e da perda né, da perda de representatividade, né, Miss Representation. Então ele vai trazer todas essas questões de como é que a publicidade trata a mulher e tal, como é que ela é vista apenas como, né, às vezes publicidade só mostra um seio, uma bunda, e toda essa questão, inclusive política, a perda de representatividade da mulher na política, né, você sempre também ter isso de você procurar mulheres, né, porque isso faz a diferença, você não ter representatividade, né. Então é legal, gente, a gente procurar essa espécie de material, né, independente da gente estar falando do assunto leve assim, fica aí a dica, né, não? Só pra constar. Claro. Com certeza. Angélica, posso mencionar só mais um filme claro. aqui, rapidinho? Sim. Só pra falar só dele. Que ele não tá muito a ver com o tópico, mas mais ou menos, vamos dizer assim. Que é Donnie Darko. Que eu até falei pra Clarissa que precisava falar, só mencionar ele, porque eu gosto muito desse filme. E o pessoal fala mal, porque não dá pra entender o filme, porque tem muito erro na parte de ficção científica e tal. Só que pra mim, o importante desse filme não é a ficção científica. Ele traz outras coisas, mensagem. né? Assim, umas mensagens. Exatamente. Então eu só queria mencionar mesmo que esse é um filme muito interessante, né? Pelo menos eu acho. Que tem o Jake Gyllenhaal, bem novinho, né? A Diana Malone e tal. Tem até o Patrick Swayze e tal. E eu acho que ele tem a viagem no tempo, mas ele tem todo o aspecto como você pode contribuir, né, para sua sociedade, sobre a hipocrisia e o modo de ensino, né, das escolas e tal. Então tem várias críticas que eu acho interessantes, assim, só para deixar a sugestão mesmo pra quem não viu esse ainda. daí, o Corra Lola Corra,
e tal, que também são filmes de viagem no tempo, né, de certa maneira, né? Então são filmes interessantes mesmo, assim, valem a pena a recomendação. Pra mim, esse diretor de Donnie Darko é um filme que eu gosto, mas eu acho que é um filme que onde o diretor teve que explicar o filme pra audiência, aí é foda, né? E eu acho que certas histórias, certos enredos, tu não tem que explicar muito ou querer também enxergar além daquilo ali. Richard Collier is about to begin an incredible journey into another realm, another lifetime, in search of the love he could never find in this one. That's Elise McKenna. Starred in a play in the Hotel Theater. When was this play done? 1912. Dr. Finney, is time travel possible? That is a question. Arthur? Arthur? You're the only one who can help me. Bom, então, para terminar, um filme que é um clássico, né, considerado um clássico, tanto de romance quanto de viagem no tempo, mas que eu não havia assistido ainda. Eu fui assistir há alguns dias atrás e adorei, achei lindo, que é Em um Lugar do Passado, né, com o eterno super-homem, né, que é o Christopher Reeve, a Jane Seymour e Christopher Plummer também, que é um grande ator. Ele é um filme de 1980, conta a história desse escritor, né, um dramaturgo, que se chama Richard. E aí ele tá escrevendo uma peça, ele resolve tirar umas férias, assim, ele vai parar, ele tá lançando uma peça, e aí chega uma senhora, assim, bem distinta e tal, e entrega um relógio pra ele, um relógio antigo, assim, bem do início do século XX. E aí ele fica bem intrigado com aquela situação, não entende nada, fica todo mundo meio assim. Aí tá, ele resolve ficar uns dias fora e não tem um destino certo, assim. Aí ele começa a andar de carro e ele se depara com um hotel, um grande hotel, se não me engano é o nome. Ele resolve ficar nesse lugar, assim, vou ficar aqui nesse lugar uns dias pra pensar um pouco. E aí ele começa a andar por esse hotel, e é um hotel muito bonito, construção antiga também. E lá tem uma sala que conta um pouco da história desse hotel. Ele, vou lá ver como é que tem, né, sabe aquelas coisas de museu, né, tem livros, tem objetos e tal. Porque é um hotel histórico, né, ele tem lá o Hall da Fama, né, porque lá também tinha um teatro. Isso, tinha um teatro nesse hotel, exatamente. Aí ele fica super interessado, porque ele é dramaturgo, né. E aí ele se depara com uma foto de uma mulher lindíssima, e fica embasbacado com aquela mulher, assim. E aí resolve perguntar para um personagem que se chama Arthur, que é o senhor que cuida do hotel, responsável pelo hotel. Quem é essa mulher, né? Ele diz, foi uma atriz aqui, tinha um teatro nesse hotel. E ela foi uma das maiores atrizes, né, que a gente já teve aqui. E aí ele fica super... que é a atriz Elise McKenna. Aí ele fica muito encantado, ele resolve... pesquisar quem é essa mulher, né? Não, vou descobrir quem é ela, né? E aí é muito engraçado que o filme de 80, ele vai ter que ir pra biblioteca pesquisar. Eu me lembrei de mim quando criança, que na biblioteca também. Ele vai ter que chavecar a bibliotecária, porque a bibliotecária não queria, inclusive, buscar as coisas. Mas o cara lindo fala, nossa, sorriu pra ela vai lá buscar com prazer, né? Exato, ele dá uma chavecada porque ele tá, até tarde da noite, começa a ler revistas antigas, livros, fichas, e aí começa a demarcar a vida dela. E ele descobre que ela foi uma atriz importante, e aí ele tá folheando uma revista, isso não é um spoiler, porque, né? E aí tá folheando, e quando vê se depara com a foto de uma senhora mais velha, que é a senhora que no início do filme entregou o relógio pra ele. E aí ele vê que essa senhora mais velha é essa atriz, a Elise McKenna. Nossa, daí ele pira o cabeção. Ele quer se encontrar com essa atriz, porque ele quer conhecê-la pessoalmente. Mas como vai conhecer pessoalmente se ela viveu no início do século XX, 1910, mais ou menos, que é a época que ela trabalhava no hotel, né, fazia as peças de teatro, e ele é de 1980. E aí é que ele
lembra de um professor que ele teve na faculdade, que era um professor de filosofia, que era uma pessoa interessada em viagens no tempo, tem livros a respeito do assunto e tal. E aí ele descobre uma maneira de viajar no tempo pra poder se encontrar com a Elise. Eu acho que tá bom, né? Não queria dar muito spoiler, porque é um filme muito, muito bom. Eu adorei, eu me emocionei muito. Filme icônico, né? Ele é todo icônico, a trilha dele é incrível, maravilhosa. Nossa, tem uma coisa nesse filme assim que ela merece ser mencionada, porque o roteiro do filme é do Richard Matheson. Ele é o cara que ele escreveu muitos episódios de Twilight Zone, de filmes dirigidos pelo Roger Corman. Então ele é um dos roteiristas, escritores também, porque é baseado no livro dele, mais importantes, né, que eu acho que passaram pela humanidade, assim, dos roteiristas mais fodas, sabe? Com mais uma carreira muito longeva, né? Então eu gosto muito desse filme, gente. Eu gosto do livro, porque eu li o livro. O livro é um pouco diferente, assim, mas o filme ele não foge muito, não. O livro é um pouco mais tem mais detalhes de toda essa trajetória do Richard. Qual é o nome dele? É Richard Collier, né? O nome dele. Collier. Então, Richard Collier. O Christopher Reeve tá incrível. Eu acho que ele é o Superman, né? Por mais que eu goste. Homão, né? Nossa, por mais que eu goste desse ator, eu acho ele é o cara, assim, que ele tinha um carisma e tal, um olhar doce, né? Uma certa doçura no olhar. A Jane Seymour, ela tá incrível também. E tem uma coisa nesse filme, porque eu reassisti esse filme não faz muito tempo. Ele é meio atraído pra olhar pra essa foto dela. Isso é uma coisa engraçada. Porque o jeito como é filmado, como é que a cena é feita, ele está olhando para um outro local abaixo, né? E a gente vê o reflexo do quadro que está atrás dele. E meio que algo atrai, né? Como se algo chamasse ele, e ele olha para o quadro, ele vai se aproximando, a luz interfere na vista dele, né? Ele não consegue ver nada, ultrapassa a luz e vê ela como se ela estivesse no enquadramento em foco, né? É até engraçado, uma atriz de teatro em foco, como se ela estivesse sobre a luz da ribalta, né? Isso é muito bonito. O jeito desse diretor, ele é muito, muito foda. Eu tava olhando aqui na carreira do cara, o cara não fez muita coisa assim, como é que eu posso dizer, que eu considero assim relevante. Ele fez, por exemplo, o Terrível Supergirl, né, que é um filme que pra vocês falarem, tá vendo como não tem filmes de heroína? Teve o Supergirl, lá em 84, teve Supergirl desse diretor, né? Então ele é um cara interessante, sim, é diretor também do Tubarão 2, mas pra mim a obra dele, assim, é seminal, com certeza, em algum lugar no passado, que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, sobre viagens no tempo, inclusive, é um filme que todo mundo relaciona logo de cara, romance e viagem no tempo. Mas a Liv tinha comentado comigo em off que ela não gosta muito desse filme. Eu queria saber por quê. Conta pra gente aí, Liv, pra gente bota na mesa aí, por quê? Vou sofrer ódio da galera agora. Não, eu respeito o filme, com certeza. A trilha é linda, eu também fiquei encantada com a trilha sonora do filme. As atuações são muito boas e tal, sabe? Eu respeito muito o filme. Só que eu acho que o problema é comigo mesmo. Porque eu não gostei, não pode falar o final aqui. Eu não gostei do final, entendeu? Esse foi o meu maior problema. Eu não gostei da resolução. Entendi. Do que aconteceu. Eu não acho que seja saudável, entendeu? Mostrar por um filme, entendeu? Isso, mostrar pro público enfim, como ele solucionou tudo ali, entendeu? Eu acho que, sei lá, podia ter sido feito de um jeito diferente, entendeu? Mas assim, tu quer esclarecer esse ponto de vista pra não ficar um spoiler assim no final pras pessoas? Tu não gostou somente do desfecho, eu vou deixar até esse ponto. Mas tem isso daí, né? As pessoas quando perdem o seu amor, entram em depressão e tal. Eu acho uma coisa perigosa, de uma maneira geral, eu sou obrigado a concordar contigo, quando eu vejo que as pessoas retratam isso de uma maneira, sabe, perigosa para quem talvez seja um gatilho para quem tem depressão. Eu acho isso perigoso, entendeu? Tem que ser tratado com todo cuidado. Eu acho que uma série ou um filme, ou seja lá o que for, tem que tratar com devido cuidado e respeito, por exemplo, avisando que é um gatilho, que existe um gatilho para tal assunto, entendeu? Como o pessoal coloca gatilho e estupro, entendeu? Para falar de uma coisa pesada. Eu acho isso válido. Ao mesmo tempo, eu encontro uma cinéfila do alternativo, olha só como é uma pessoa, né? Eu tenho vários pareceres sobre uma mesma questão. Eu acho isso covarde. Eu nunca gostei de pegar assim, falar assim, olha, eu enquanto cinéfila, eu não vou assistir tal e tal obra, porque tem gatilho isso, gatilho aquilo. Cara, eu sou cinéfila, então pra mim vai vir primeiro a experiência cinematográfica. Depois eu faço a análise
e verifico o que dá pra passar pra um ouvinte, ou pra mim mesma, né? Eu não gosto nem de falar que algo é ruim ou é bom sem eu ter assistido, né? Mas de qualquer maneira, totalmente válida a sua análise, viu? É uma coisa a se refletir, né? Assistirei com outros olhos daqui a alguns anos. Eu concordo, acho que é melhor assistir sempre também. A não ser, claro, a pessoa não tá num bom momento, talvez melhor não e tal. Mas eu acho que essa atitude de, não, vou me esquivar disso, se a pessoa tem como assistir. Não, mas é assim, mas depende da pessoa. É que nem eu falei, eu não posso tirar por mim a experiência alheia, né? Eu, enquanto uma pessoa que eu sou cinéfila, eu tenho um blog que trata de cinema, eu me vejo como uma pessoa que eu tenho responsabilidade em assistir, entendeu? Eu não posso falar assim, olha, eu não vou assistir esse cineasta, porque alguém enfia, vai um exemplo, né, chulo? Eu não vou ver a Rabal, que por sinal se enfia uma flor no rabo de alguém. Então, mas tem uma obra, a obra do cara é de uma beleza, do impacto tão forte, que aquela flor no rabo de alguém, ela significa algo. E a gente fez um podcast, recomendo. Escutem o podcast que a gente fez sobre o Arrabal. Então, é um cara muito foda. Então, é meio complicado. Agora, se você é espectador comum, você não tem a mínima obrigação. Você tem que assistir somente o que te fazer bem. Entendendo que nem sempre o que vai te fazer bem o tempo todo e vai trazer alívio, ou vai ser apenas um desvio dos seus problemas. E, às vezes aquilo não traz crescimento ao mesmo tempo. Que obras, quando elas têm força e elas incomodam, elas estão ali por um motivo. Elas estão ali para te incomodar e te incomodar para poder te trazer uma reflexão. Tem isso também, né? Mas, esses filmes que a gente falou daqui hoje, acho que não tem nada disso. São filmes leves e tal. Um ou outro tem alguma coisinha, com certeza, né? E tal. É isso, gente. Falamos demais. O podcast ficou comprido. Então, vou cortar muita coisa dele. Mas olha, gente, finalzão aqui pra gente poder finalizar mesmo. Já passamos por alguns filmes. Vocês gostariam de mencionar mais alguma coisa antes de dar tchau? Só citar mesmo, tem um filme também que tem Viagem no Tempo e Romance, que vale a pena, que é Antes que o Dia Termine. Não sei se vocês já assistiram. Isso daí eu acho que eu assisti faz anos atrás, viu, Liv? Boa recomendação. Faz tempo. Não é com aquela atriz lá do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Eu tô falando bobagem. Isso, a Jennifer Love Hewitt. Nossa, isso mesmo. Esse filme é triste. Esse filme é triste. Eu lembro quando eu assisti, eu chorei muito. Eu achando que era uma coisa super leve. E eu, ai meu Deus. Que tem esse negócio de voltar toda hora também, pro mesmo dia, né? Até você conseguir solucionar o que você precisa, né? É verdade. Ele lembra um pouco questão de tempo, né? Nesse sentido, assim, de voltar várias vezes. Sim, isso. Sim. Legal, Liv. E você, Clarissa? Mais uma última recomendação rapidinha? A minha última recomendação é uma série que vai estrear daqui a uma semana, mais ou menos, Outlander, pra quem não viu ainda. Eu não sei se você sabe, a gente gosta de Outlander. Aqui tá toda a equipe do blog. Não, toda não, tá faltando muita gente, mas todo mundo aqui é do blog. Todo mundo gosta, adora, delira, né? Fica lá rodando em Outlander. Muito foda, gente. Por favor, gente. Tomara que esse podcast saia antes da série estrear. A série vai estrear dia 10, hoje é dia 1, a gente tá gravando. Vamos ver se eu consigo publicar. Que vocês têm que começar a assistir o Outlander, gente. Aliás, as 2 temporadas estão na Netflix, né, Clarissa? De Outlander, né? A primeira e a segunda. As 2 estão lá já. Gente, dá pra vocês verem de boa, maratonar. Vocês assistem, final de semana, rapidão, cara. É muito legal. E vem fofocar com a gente, conversar, dar risada. Vai se acabar com a gente. Vem falar do Jamie. Vem falar de tanta gente legal. Da Claire, que é incrível, cara. Personagem super empoderada na série. Muito maravilhosa. Sim. Legal, Clarissa. Boa recomendação. E eu vou recomendar por último aqui, rapidinho, uma animação, gente, porque é válido falar disso. Teve uma que eu assisti, gente, mas ela tem uma leveza e uma beleza, mas as coisas se encaminham pra um desfecho assim tão, sabe, que você fica nervoso, desesperado, que eu lembro que eu assisti essa animação faz anos atrás e fui reassistir agora recentemente. Eu não conseguia dormir, cara, pensando naquele final, eu fiquei chorando, e meu namorado falando assim, o que foi, você tá chorando? Eu falei, eu tô chorando. É eu, cara, porque essa animação é A Garota que Conquistou o Tempo, né, que é uma animação dirigida pelo Mamoru Hosoda, que conta a história da Makoto, que é uma estudante
que ela tá sempre atrasada, sempre com pressa, sempre lutando contra o relógio e toda enrolada. Ela é totalmente desastrada, sabe? Daquelas jovens que batem em tudo, né? Aquela fase da adolescência que eu acho que a pessoa tá descobrindo o próprio corpo, né? Não tem ainda a dimensão correta de suas pernas que não param de crescer, braços, né? E ela, tipo assim, ela tem super amizade com dois caras, né? Que é o Chiaki Mamiya e o Kozuki Tsuda. Né? São os dois melhores amigos dela. Ela é tipo aquela mina que é meio parça, sabe, deles, e vai jogar beisebol, e corre por aí de bicicleta, e dá risada. E, cara, sabe, o que vai rolar dentro dessas relações, quando ela descobrir que ela tem a possibilidade de viajar no tempo, e o que ela faz, as coisas erradas, né, que ela tentando acertar vai fazendo, é de uma coisa que, isso toca muito, eu me senti muito tocada, porque a gente, claro, sou uma mulher mais velha, mas a gente lembra da nossa adolescência, nosso desejo de ficar tentando voltar atrás, de não escutar algo errado que alguém falou pra ti, ou um cara falar uma coisa que você não queria ter escutado naquele momento, ou você falou algo que não deveria, tomou uma atitude que não poderia. Então tem tudo isso dentro desse universo do adolescente, mas é tudo uma beleza, sabe? O anime é todo lindo, ele é muito, muito bem, os desenhos são incríveis, sabe? Os personagens são muito bem feitos, sabe? A dinâmica, tudo. Cara, é de chorar, cara. Por favor, assistam, mesmo sem perder tempo, esse é a garota que conquistou o tempo, cara. E agradeçam a gente depois, que esse é maravilhoso. Só pra finalizar, falando demais pra variar. É muito bom. Não sei se vocês conseguiram assistir. Legal, também vou assistir. Não tinha assistido esse. Não, esse não, mas vou assistir. Vou assistir agora que tu falou. Gente, eu chorei tanto nessa noite aí que, pelo amor de Deus, cara. O trailer tá aí. E pra baixar é facinho também, viu? Tem por aí em tudo quanto é lugar, viu, gente? Vocês conseguem baixar bem fácil, que eu baixei ele rápido. Ele é lindo, gente. Ele parece um anime simples, assim, sabe? Engraçadinho, aquela vibe engraçada. E quando você vai vendo o que vai rolar, o que vai acontecendo, é foda, gente. É foda. Fala muito sobre adolescência, tá muito bonito isso. Bom, é isso, gente. Então eu quero agradecer aqui a nossas amigas que participaram com a gente no nosso podcast. Hoje foi um podcast também só com mulheres, né? Vocês perceberam que tá virando uma tendência. Já tive um dia aí com a Érica, com a Nia. Hoje eu tô com a Liv e com a Clarissa, cara. Então, olha, muito bom conversar com vocês. Eu quero te agradecer, viu, Liv? Quer deixar algum recado, minha amiga? Não, só acesse o Sacenex Brasil Podcast. Com certeza, muito bom lá. E o Masmorra Cine também. Exatamente, porque, gente, tá cheio de publicação da Liv no Masmorra. A Liv é nossa colaboradora no Masmorra também. Acessem as postagens dela, que é muito legal, cara. Vale muito a pena, Liv. Obrigada. Calabouço da Liv. É o calabouço da Liv. É a temática da masmorra, né, gente? Excelente. Sim, obrigada, minha amiga. Prazer gravar com você, viu? Tomara que a primeira de muitas, com certeza. Desculpa o nervosismo. Relaxa. Obrigada por ter me chamado. Maravilhosa. Vixe, maravilhosa. Obrigada. E agradecer também a minha amiga Clarissa Maris. Clarissa, muito obrigada, viu, querida? Quer deixar um recado pra turma aí também? Reforçando o recado da Liv, passar lá no Sacenax Brasil Podcast, que tá cheio de coisas sobre Outlander, não só sobre Outlander, mas envolvendo viagem no tempo, romance, a Escócia, filmes, atores, tudo que tem a ver com esse universo. E agradecer pelo convite, que foi muito bom, eu gostei muito. Muito obrigado, eu fico feliz de ter você, de ter a Liv aqui pra gravar. E ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Você sabe, né? Se você quiser acessar um pouco mais do nosso conteúdo, basta você acessar a página do blog, que é facebook.com/cinemasmorra. Nosso Twitter oficial, ele é @masmorra_cast. Temos o Instagram, nos procure lá, nós estamos lá como Masmorra Cine no Instagram. E caso você queira enviar um e-mail, não dá para enviar cartinha, mas envie um e-mail pra gente, envie um e-mail lá para contato.cinemasmorra@gmail.com. É isso, gente. Tem mais filmes com viagem no tempo que você quer mencionar? Fica à vontade, os comentários estão aí, certo? Beijo então e até o próximo podcast. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Certo.